E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Augusto, sou responsável pela frente de Física Mecânica, certo? Eu acredito que vocês lembram de mim. E hoje a gente vai começar mais uma aula, perfeito? A gente vai dar prosseguimento na cinemática, não vamos entrar na dinâmica ainda, porque existem alguns conceitos que a gente precisa trabalhar um pouquinho, ok? Que vão complementar, de certa forma, também o que a gente estudou antes. Vai fazer mais sentido. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre vetores, grandezas vetoriais, certo? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender o que é um vetor. Um vetor é um segmento de reta orientado que representa uma grandeza vetorial, certo? Então, vamos observar a imagem aqui. Então, vocês podem ver, tem uma reta infinita aqui, né? Em preto. Ele pega um trecho da reta e pinta de laranja. Esse é o nosso vetor. É o segmento de reta orientado. Então, ele tem uma orientação. Então, tipo, ele tem a frente, tem atrás. Então, a frente do vetor é sempre a seta para onde ele está apontando. Perfeito? E ele representa uma grandeza vetorial. O que seria uma grandeza vetorial? Na física, a gente tem dois tipos de grandeza. A gente tem grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos começar com o mais simples. Grandezas escalares. Grandezas escalares são grandezas que não possuem direção. Então, por exemplo, massa. Massa não possui direção. Ninguém diz que está a 3 kg para a esquerda. Ninguém diz que está a 3 kg ao norte, por exemplo. Então, grandezas escalares são grandezas que não necessitam de direção para fazerem sentido, ok? Acho que, por exemplo, outra grandeza escalar seria comprimento. Não, comprimento não. A massa é o que gera menos confusão. Comprimento pode gerar um pouco de confusão. Mas esse é um tipo de grandeza escalar. Por que escalar? Na matemática, principalmente de ensino superior, a gente chama números reais de escalares, ok? Então, grandezas escalares são grandezas que são representadas por um escalar, ou seja, são grandezas representadas apenas por um número real. Beleza? Então, sempre que você pensar em grandeza escalar, você pensa em massa, por exemplo. Agora, uma grandeza vetorial é uma grandeza que ela precisa de três coisas. Ela precisa de módulo ou de intensidade, depende do livro que você lê, está escrito de jeitos diferentes, mas são a mesma coisa, então módulo ou intensidade, direção e sentido. Vamos ver com calma. O que é o módulo? Acompanha aqui na figura comigo. Módulo é o tamanho do meu vetor. Perfeito? Então, ele pode ser chamado de intensidade também, principalmente quando a gente estiver falando de forças, que elas são representadas por vetores, por flechinhas. A intensidade da força, ela é o módulo do vetor força, ok? Mas a gente vai ver isso com calma mais pra frente, só estou dando um toque para vocês já ficarem ligados. Ele precisa de uma direção. O que é direção? No nosso dia a dia, a gente trata a direção, por exemplo, como vertical, horizontal, ok? Então, são direções diferentes. Então, essa seria uma direção horizontal, e essa seria a outra direção vertical, ok? Essa seria a outra, a direção diagonal, sei lá, pode chamar do que você quiser. E sentido. Sentido não é a mesma coisa que direção, ok? São coisas diferentes. O que é sentido? Se a gente está tratando da direção, para o sentido fazer sentido, para o sentido fazer sentido é engraçado, mas é verdade. A gente precisa primeiro ter uma direção. Então, por exemplo, quando a gente estiver tratando da horizontal, aqui, a gente já tem uma direção pré-estabelecida, a gente pode falar de esquerda ou de direita, de ir para frente ou ir para trás, nessa minha reta aqui, certo? Porque a gente já tem a nossa direção pré-estabelecida. Por exemplo, na vertical, em outra direção, a gente vai ter o sentido positivo para cima, negativo para baixo. O sentido é para onde aponta a flechinha do meu vetor.
e a direção é a reta em que o meu vetor se encontra. Beleza? Geometricamente é assim que a gente trata. Então, conforme eu falei para vocês, a gente dá uma revisada agora em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Para caracterizar uma grandeza vetorial, a gente precisa de 3 elementos: módulo, direção e sentido. Então, sem nenhum segredo aqui, módulo seria a intensidade, que é o que? É o tamanho do meu vetor. Beleza? Se a gente for desenhar em escala, se o meu vetor tiver 3 centímetros, a intensidade do meu vetor é 3, por exemplo. Direção, lembra sempre vertical, horizontal. E sentido, é para onde a ponta da flechinha tá olhando. Beleza? Para caracterizar uma grandeza escalar, precisamos apenas de um número real e de uma unidade de medida. O exemplo clássico, massa. Então, a gente só precisa de um número real. Então, 55,7 quilos. Então, a gente tem um número real, 55,7, e a gente tem uma unidade de medida, quilos. Ok? Sem problemas aqui na grandeza escalar. Outro exemplo de grandeza escalar é resistência elétrica. Então, se você pegar o resistor, ele vai ter 100 ohms. Ele não vai ter 100 ohms para a esquerda, 100 ohms ao norte, 100 ohms ao sul. Certo? Mesma coisa com constante elástica da mola. Enfim, são grandezas que não precisam de direção para fazer sentido. Perfeito? Só precisam de um número real e de uma unidade de medida. Ok. Quando a gente estava tratando de grandezas escalares, sem se preocupar com os vetores, tal, a gente estava brincando lá só com os módulos, a gente somava e subtraía tranquilamente, como se fossem números reais. Só que dá para a gente fazer operações com vetores, ok? Como que a gente faz isso? A gente naturalmente vai ter adição, multiplicação de vetores e subtração também. Então, uma regra prática para você executar a adição de vetores graficamente, sem precisar fazer conta, é a regra do paralelogramo. Então você só precisa desenhar os vetores, aplicar a regra e você adquire o vetor soma sem fazer nenhuma conta. Como que a gente faz isso? Vamos ver a imagem. As figuras a seguir ilustram a adição de dois vetores A e B. O vetor S é denominado vetor soma ou vetor resultante dos vetores A e B. Então, vamos ver aqui, ó, na parte 1, a gente tem os vetores A e B. E aí o que a gente faz? A gente gruda eles, a origem dos dois, e desenha esse paralelogramo. Vocês podem ver na figura 2 que ele desenhou um paralelogramo ali. Então, o lado da direita ele é paralelo ao vetor, que seria o lado da esquerda, e em cima é paralelo ao embaixo. Perfeito? O paralelogramo normal vocês já conhecem. E aí você liga uma diagonal à outra do paralelogramo. E desenha partindo da origem dos dois vetores originais. O vetor resultante, que é esse vetor S, ele é o vetor soma. Então, a intensidade desses dois vetores vai dar a intensidade do vetor soma dependendo do ângulo. Vocês vão ver que tem um ângulo desenhado aqui, mas eu ainda não comentei sobre ele. Ele vai ser importante na hora de fazer as continhas. Mas sem fazer conta, a gente não precisa se preocupar com ele. É só ligar a origem até o outro lado do paralelogramo. Beleza? Ok, numericamente. Agora a gente vai se preocupar com os números. Esse S é o módulo do vetor soma, perfeito? Então, S vai ser a raiz quadrada desse monstro aqui. Eu esqueci de fechar o parênteses ali no fim, mas não tem problema. Vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ. Eu vou desenhar daqui a um pouco para vocês os casos particulares. Quais são? Os vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido, os vetores são perpendiculares entre si, e os vetores possuem a mesma direção, mas sentidos opostos. Eu vou desenhar cada caso para vocês verem como funciona. Então, a gente vai ter dois vetores aqui.
a gente vai ter o vetor A. A gente sempre representa as grandezas vetoriais com o nome do vetor e uma flechinha em cima, perfeito? E a gente vai ter o vetor B aqui. Perfeito? E agora, a gente soma esses dois vetores através da regra do paralelogramo. Beleza. Então, esse vetor aqui vai ser o vetor soma. Beleza. Sem segredo aqui para fazer a parte gráfica do nosso problema. Mas eu vou desenhar a mesma situação aqui embaixo com o ângulo, porque agora a gente vai querer fazer conta com esses vetores. Porque nem todo exercício pede para a gente desenhar. Então precisa saber fazer as continhas também. Então aqui a gente tem o ângulo θ, que é o ângulo entre os nossos vetores, percebe? Então a gente tem o vetor A, a gente tem o vetor B, e o ângulo que forma entre esses dois é o ângulo θ, ok? Como que a gente calcula o módulo desse vetor aqui, do vetor soma? O módulo de S a gente pode escrever assim, então, o módulo do vetor soma, ou apenas S. É a mesma coisa, perfeito? Então, como a gente calcula isso aqui? A gente diz que vai ser a raiz de A ao quadrado. O que é A? É o módulo do vetor A. Mais B ao quadrado. O que é B? É o módulo do vetor B. Mais 2AB cosseno de θ. Ok. Essa é a fórmula geral para o cálculo do módulo do vetor soma. Mas agora a gente vai ver os casos particulares. Então, o primeiro caso particular é quando os vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, são vetores paralelos, porque eles possuem a mesma direção. Então, por exemplo, A e o mesmo sentido, B. Eles estão apontados para o mesmo lado, por assim dizer. Ok? Então, a gente tem A e B, mesma direção, porque eles são paralelos. Antes de tudo, alguém pode olhar esse desenho aqui e estranhar, falar, poxa, mas esses vetores eles não são paralelos, tá? Um na frente do outro. Então, os vetores, a gente pode brincar com eles e colocar eles onde a gente quiser, desde que a gente não gire eles, por exemplo. Então, eu escrever o vetor B desse jeito aqui, dá na mesma que escrever ele assim. Perfeito. Eles continuam sendo paralelos. E a direção dos vetores, a direção do meu vetor B e o sentido dele não foi alterada, nem o módulo, nem nada. Isso aqui são dois jeitos de representar a mesma coisa, ok? Então, os vetores eles são paralelos, ou seja, possuem a mesma direção e o mesmo sentido, eles estão apontados para o mesmo lado, ok? Como que a gente faz isso? Eu desenhei desse jeito para ficar mais simples de entender. O ângulo, dessa forma, qual que é o ângulo que está formado entre eles? É zero, certo? É como se um estivesse em cima do outro. Um está diretamente na frente do outro. Diferente do que acontece aqui. Imagina que eu pego o meu vetor A, que ele está apontando para cá, e eu deito ele assim. Ó. Então ele está na mesma direção do B e no mesmo sentido. Então, qual que é o ângulo que está aqui entre eles? 0 graus, perfeito? Só que o que acontece? A gente vai ter, nesse caso, que basta somar os módulos. Então, S, módulo de S, vai ser igual ao módulo de A, mais o módulo de B. Perfeito? Que seria A mais B. Por quê? Porque a gente vai ter que S é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B. Cosseno de θ, se o ângulo vale 0, quanto que vale θ?
Minto, se o ângulo vale 0, quanto que vale o cosseno de 0? O cosseno de 0 vale 1, né? Então, vezes 1 aqui. A ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab. Quanto é isso? A gente pode escrever isso como um produto notável. Raiz de a mais b ao quadrado. Isso vai dar a mais b. Então, nesse caso, que os vetores eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor soma é a soma do módulo, dos módulos de cada um, o módulo do vetor soma, né? Bom, eu vou tomar uma água aqui e eu já volto com os outros casos particulares.